Olá, meus irmãos, que o Eterno Criador abençoe a todos. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui para o canal Cheio do Espírito Santo mais uma mensagem. Eu quero estar falando sobre a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6. Eu quero falar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vai surpreender a muitos e vai libertar também muitas pessoas esse vídeo. Esse canal, como todos sabem, o objetivo dele é que as pessoas renovem o seu entendimento quanto às palavras do Salvador, para que recebam do vinho novo. Ele mesmo fala em Lucas 5, é impossível derramar vinho novo em odre velho. E odre velho é justamente você entender a velha aliança como o povo de Israel entendia, enxergando tudo o que você vê fisicamente. Porque o próprio Salvador estava ali em carne, a palavra em carne estava ali salvando as pessoas, porque eles não ouviam a voz do Espírito Santo. Você se lembra que no Éden o homem perdeu a conexão com o Pai, por mais que na velha aliança nós temos vários casos de homens que ouviam a sua voz, como por exemplo nós temos ali Noé, nós temos o próprio Moisés, nós temos Abraão, mas eram homens que recebiam por medida a presença do Criador, como em João 3, João fala, todos que ouviam a voz do Criador antes da vinda do Filho, ouviam por medida, né? Que é a representação da parábola dos talentos, que eu já comentei também em outras mensagens. A parábola dos talentos fala justamente dessa presença que o Criador dava dele para cada pessoa, conforme a capacidade de eles compreenderem. E quanto mais eles investissem em compreender, mais ele liberava da sua porção, do seu Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Mas quem trouxe a palavra pura, que estava pleno, como João fala em João 3, é o Filho. Ele trouxe palavras de vida eterna. Tanto é que ele foi o único que falou sobre um reino que não é esse aqui. Então percebam que se o homem perdeu a conexão com o Pai lá atrás, no Éden, né, e a grande maioria da humanidade não ouviu a sua voz, quem é que veio trazendo essa conexão novamente com o Pai? Foi o próprio Filho, falando sobre o reino eterno, falando sobre nascer de novo, falando sobre buscar em espírito. Só que a maneira como ele falou com Israel, como ele fala para a mulher cananeia em João 15, o pão foi preparado para eles. Se a palavra se fez carne, para eles ouvirem com a sua boca física o que eles ouviam no seu ouvido físico, porque não ouviam espiritualmente. Então, tudo que ele falou lá, nós temos que renovar o entendimento e compreender como seria para nós. Isso é mudar o odre, para que você receba o vinho novo. E é sobre isso que eu falo nesse canal. Eu creio que você entende que eu não estou louco, né? Que eu estou trazendo para você a oportunidade de você receber do vinho novo que está bloqueado para a humanidade receber. Desde Mateus 23, vocês fecham o reino do Pai ao povo. Qual que é o reino dele? Em Atos 2, o reino dele já desce sobre aquele que crê. O seu reino é amor, é paz, é justiça, é longanimidade, é domínio próprio, é os frutos do Espírito que nós recebemos para dominar a carne. Mas por que nos impedem de entrar nesse reino? De receber, por mais que a gente hoje vê que graças ao Espírito Santo Criador, como muitas pessoas ainda ouvem a sua voz, mesmo sem saberem, porque o grande engano é que para ouvir ele tem que ir para um templo, mas não, ouvir ele é nas esquinas, como ele mesmo fala, o Espírito Santo é como vento, ele fala para Nicodemos. Não está sob o poder de alguém, é como vento, está pelas esquinas. Sabe, fazendo com que aquele que ouça sua voz se converta dos seus maus caminhos. Então, quando a gente vê uma pessoa ou outra fazendo bem aqui ou ali, é porque automaticamente ele está ouvindo a voz do Espírito Santo, e é isso que faz com que a gente ainda não tenha se destruído. E é claro, as leis dos homens também, que mantêm um equilíbrio. Só que filho da escrava, que só faz o bem porque a lei manda, é como o povo de Israel, servos inúteis, que não servem para nada. O Pai quer filhos legítimos, nascidos do Espírito, que fazem a sua vontade, porque são guiados pelo seu Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que eu convido você a receber o vinho novo, mas tem que mudar o odre. Oh, meus irmãos, eu tenho recebido tantas mensagens que se eu pudesse ficar o dia inteiro gravando, se eu não precisasse trabalhar e pudesse ficar lendo mais para entender as histórias, para renovar o entendimento, seria maravilhoso, mas eu creio que chegará o momento não de parar de trabalhar, que eu, como Paulo, eu não quero que ninguém nunca roube de mim o privilégio de anunciar a mensagem de graça, de nunca me fazer valer de um centavo de que seja de alguém, porque eu não sou prostituta que preciso ganhar dinheiro para me relacionar. Eu trago de verdade, de coração, eu quero que as pessoas nasçam do Espírito de verdade. Então, mas eu acredito que em breve, talvez eu não tenha que me dedicar tanto no meu trabalho, consiga viver com menos, né? Estou tentando quitar algumas contas para que eu possa viver com menos e poder me dedicar mais. Mas vamos lá.
Eu gravei um vídeo agora no canal Nova Aliança falando sobre Herodes quando perseguia as crianças lá para não perder o seu trono, e Herodes é a personificação do dragão do Apocalipse 12 que perseguia a criança para não gerar o povo que nasce do Espírito, que bebe desse vinho novo. E hoje eu quero falar sobre Mateus 6, que vai complementar tudo isso, mas aqui eu quero trazer essa mensagem porque aqui é onde eu falo sobre mudar o odre. Eu quero falar de Mateus 6 aqui para que vocês entendam que coisa maravilhosa. Olha só. A oração modelo que eles falam, oração modelo, como se fosse para as pessoas ficarem repetindo, isso daí é falso profeta da besta que ensina isso, viu? Não é para ficar usando essa oração modelo desse formato que está aqui. Do jeito que está aqui, não, porque as pessoas ficam repetindo letra, igual papagaio. Igual ele mesmo fala aqui no contexto que não useis de vãs repetições ao orar. Mas as pessoas pegam essa oração modelo, muitas delas, e ficam orando esse texto de forma repetida sem entender o que ele está falando aqui. Quando nós somos casa de oração, que é isso que acontece quando recebemos o Espírito Santo do Pai, essa oração modelo ela acontece naturalmente dentro de nós, o nosso espírito se relacionando com o Espírito do Criador. Paulo mesmo fala que nós não sabemos orar como convém. O próprio Espírito nosso clama ao Pai e o Espírito dele se conecta ao nosso Espírito, sabendo de todas as nossas intenções, desejos, vontades. Não adianta eu falar uma coisa a mais e ser outra. E a briga dele aqui nesse contexto é justamente isso. Perceba que Mateus 6, ele já começa falando algumas coisas interessantes. Ele fala para o povo: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens. Por que ele fala para eles lá pararem de fazer esmolas diante dos homens? É porque não era algo que vinha de dentro para fora a vontade de ajudar. Só faziam para que as pessoas vissem que elas estavam fazendo. Esse é o tipo de filho escravo que o pai não quer. É o tipo de filho gerado pelas escravas, que é sombra lá de Agar com Abraão, que é a sombra de Jacó com as escravas, que é a sombra de Eucana com Penina. Filho escravo só faz o que é correto porque os outros mandam, faz para os outros se aparecer. O pai quer filhos legítimos, que fazem por amor, porque são guiados pelo Espírito Santo. E aqui quando ele fala, quando deres esmola, não toque trombetas, porque eles tocavam trombetas para se aparecer para os outros, mas não havia verdade naquilo que eles faziam. Aí, depois de falar sobre a questão das esmolas e tudo mais, que é um texto que daria para a gente pegar um vídeo só sobre isso, muito interessante, mas entendam que aqui ele está chamando a atenção deles porque eles gostavam de se mostrar. Não eram casados, que quando a gente se casa, é tudo feito na intimidade. Se você é bom para com o seu próximo, você faz e ninguém precisa ficar sabendo. Entendeu? A não ser quando você se reúne com algumas outras pessoas para unir força, para ajudar alguém, que também tem grande importância, mas não é algo que você fica tocando trombeta. E é isso que o povo de Israel na época fazia. E não eram verdadeiros. Só faziam para os outros ver. Olha só, me lembrei da passagem do bom samaritano, que passa ali o levita, passa ali o sacerdote, passam ali aquelas pessoas religiosas e eles não fazem nada pelo rapaz. Possivelmente porque não tinha ninguém vendo. Quando você entende isso, tudo muda. Porque só é verdadeiro para o pai o filho que é legítimo, que faz algo que vem de dentro do seu reino para fora. E não porque é dominado de fora para dentro, como muitas pessoas hoje fazem o que é certo, porque a lei manda. Esse é o tipo de filho que o pai não quer mais, porque assim foi Israel. E ele não quis mais saber da Israel nascida da carne. O povo que nasceu da coxa de Abraão nasceu da carne. Não nasceu do Espírito Santo, eles nasceram da carne, sabe? Por isso que o Salvador, ele vem chamando as pessoas para nascerem de novo, porque é o povo que nasce do Espírito, que é o povo que o Criador procura, que nasce pelo Espírito porque faz a vontade do Espírito. Nascer do Espírito não é para você ficar num templo cantando, batendo palma, não, nascer do Espírito é porque você agora é guiado pelo Espírito Santo. Não é religião que ele quer, ele está farto de religião. No verso 5 ele fala assim: quando orardes não seja como os hipócritas, que fazem em pé nas sinagogas, isso, nas esquinas para serem vistos. Olha só, não fiquem em pé nas sinagogas, não orem em pé para os outros verem. É o que mais os falsos profetas da besta fazem. Eles são capazes de comprar horário em televisão, em rede nacional, para mostrar os seus cultos em pé nas sinagogas e todo mundo ali orando em pé. Isso é prostituição perante o Criador. Ele mesmo diz: não façam isso se vocês quiserem ser aceitos. Então não é simplesmente uma oração, é vida. Depois ele fala que quando orares, entre no aposento do teu quarto, fecha tua porta, em secreto o Pai vai te ouvir. Isso é ele chamando as pessoas para intimidade.
Aqui, nesse contexto, ele está chamando as pessoas para se relacionarem com o Pai em espírito e em verdade também. Aqui ainda é velha aliança. Tudo que esse povo fazia aqui fisicamente, para os outros verem, orar em pé, é velha aliança. Percebam como que trouxeram a velha aliança até hoje. As pessoas continuam iguais, fazendo bem, mostrando para todo mundo o que estão fazendo. Quando vão para um templo, geralmente gostam de mostrar que estão indo. Os próprios templos, eles são construídos de uma forma bonita para que as pessoas, olhem para ele. Como lá em Mateus 24, os discípulos olhavam para o templo e falavam, veja que beleza de templo. O Salvador olhou e falou, não vai ficar pedra sobre pedra, porque não é esse o templo que meu Pai procura. Se você entendesse isso, você que está me assistindo. Ele fala assim, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto. Quarto, quando ele fala de quarto, é porque ele estava falando com pessoas cegas espiritualmente falando. Então ele usa uma figura de linguagem. Quarto fala de intimidade, é onde um casal se relaciona. É íntimo. A descida do Espírito Santo, ela é o reino dele vindo a nós. É a nova aliança. Se na velha aliança não existia aliança de noivado, de namoro, melhor dizendo, então ela era uma aliança de noivado. A descida do Espírito Santo é uma nova aliança, então ela não é mais de noivado, como esses homens ensinam, ela é uma aliança de casamento, por isso que ele chama para entrar por quarto. Aí ele fala aqui, quando orares, não useis de vãs repetições. Os nascidos do Espírito não ficam perdendo horas e horas e horas orando. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo do Pai está conectado a ela e ele é um filho obediente, não precisa ficar com longas orações, com longas repetições. Que o Salvador fazia isso na velha aliança, ele estava em carne. O povo lá tinha esse ritual de ir para templos, por isso que ele ia, mas você precisa renovar o seu entendimento. O templo lá tem a representação do ser humano. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele não desce no templo, ele desce no ser humano. O Espírito Santo vindo e descendo no ser humano é a representação da palavra, do verbo, do Salvador indo para o templo na velha aliança, mas na nova, entenda, não é mais para o templo que tem que ir, é ele que tem que vir a nós. Tanto é que na oração ele ensina, venha a nós, não é somos nós mais que vamos a nenhum lugar. Olha só, ele fala aqui, não useis de vãs repetições, como eu disse, os falsos profetas da besta. Tem culto de oração, é oração do meio-dia, é oração da manhã. Hoje tem muitos canais na internet e no YouTube, a pessoa orando ali para milhões de pessoas ver. Isso é blasfêmia, isso é demônio puro. Porque o próprio Salvador falou, não useis de vãs repetições, não orai para os outros verem. Aí ele fala aqui, não se assemelhem a essas pessoas que são hipócritas. E inclusive ele usa o exemplo dos gentios aqui como pessoas que não eram bem vistas, porque faziam isso, oravam publicamente. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por que ele usa o exemplo dos gentios? Porque ainda ele estava falando para Israel, o pão foi preparado para os filhos. Os gentios ainda iriam fazer parte de Israel. É só quando rasga o véu que o Pai une os dois povos, o povo pagão e o povo de Israel. Mas só os que creem na mensagem do Filho, que renova o seu entendimento, não são todos não. São aqueles que creem, que nascem de novo, porque essa foi a exigência dele. Tem que nascer de novo. E a gente vê que as pessoas não nasceram de novo, permanecem carnais, apenas religiosas, como era o povo de Israel. Aí ele vem e começa a oração. Quando orares, dizeis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. E de verdade, o nome do nosso Pai é santo. O nome dele é santo. Eu vou trazer um vídeo falando sobre só o nome dele, que é maravilhoso de você entender. Aí ele fala aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que tem de gente que fala, Pai, seja feita a tua vontade, mas não deixam ele fazer. É a carne dela que domina. Deus no controle, é uma frase que eu ouço muito. Mentira, mentira. É a pessoa que está no controle e ela usa isso só para assinar ali o que ele está fazendo, para as pessoas acharem que Deus está no controle do que ela está fazendo. Não. Quando você não deixa ele agir, é a sua carne que está agindo. É você que está comprando mais barato para vender mais caro, para ganhar em cima do próximo. É você que está mentindo para se dar bem. Aí você consegue comprar um carro, uma casa boa, mas na verdade você usou o próximo para chegar lá. Você se beneficiou, do próximo, do suor do próximo, vai pagar caro diante do Pai. Isso não é ele que está dando essa riqueza. É como em Lucas 4, é Satanás que está dando a todos aqueles que se prostram a ele, que são carnais, que não são espirituais. Ele fala aqui,
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que ele fala do pão nosso aqui? Ele não está falando de um pão físico, ele está falando do Espírito Santo do Pai, que a partir da descida do Espírito Santo em Atos 2, diariamente, ele está pronto. Lá em Apocalipse fala, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a porta eu cearei contigo. É esse pão, é o pão da vida, é o Espírito Santo. Não é o pão físico, como eu vejo muitas pessoas utilizando para falar do pão físico, diariamente não vai faltar o pão na sua casa. Ele está falando do Espírito Santo. Quem fala isso é porque não quer que você se relacione com o Espírito Santo, justamente porque provavelmente ele lucra com a herança e ele não quer perder o lucro que a palavra dá para ele. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Perceba que aqui ele deixa claro que não é pedindo perdão como muitos ficam fazendo dos seus pecados que vão ser perdoados, mas perdoando a quem lhe deve. É isso que tira o nosso pecado. O próprio Salvador entregou aqui que o que tira o nosso pecado é o fato de nós perdoarmos quem nos prejudicou. Aí vem esses falsos profetas da besta e fala que os nossos pecados são perdoados na cruz. É perdoado na cruz no sentido de que quando a gente agora age em obediência ao que ele ensinou, sinal que demos crédito à sua morte. Porque ele morreu para trazer essa verdade. Ele foi morto por aquelas cobras para poder abrir para nós o reino do Pai, para comermos do seu pão diariamente. Foi graças a ele entregue no madeiro, que coloca fim a toda carne, a todas as obras da carne, para que nós agora pudéssemos ser salvos por intermédio da fé, buscando o Pai em espírito e em verdade. Foi no seu corpo que ele carregou todo o peso da lei. Mataram um inocente como sendo culpado com toda a rigidez da lei. E é a partir daí que o Pai tira daqueles mordomos que cuidavam da vinha para ele o poder para dar agora àqueles que creem. Mas infelizmente esses homens não largam o osso, são mercenários, como fala no Apocalipse, querem continuar lucrando em cima da noiva, porque só é a noiva que eles conseguem lucrar. Porque aqueles que se casam com o Espírito Santo do Pai não deixam ninguém mais se intrometer no seu relacionamento. Aí ele fala, se perdoares os homens as suas ofensas, o Pai Celestial vos perdoará. Olha só, essa é a mensagem que aqueles homens não querem que as pessoas saibam. Você imaginou se as pessoas cumprissem isso? Se elas perdoassem a todos que lhe devem, para serem perdoadas pelo Criador? É muito fácil dizer que na cruz seus pecados foram perdoados. E as pessoas não conseguem entender que são as suas palavras que de fato nos isenta do pecado, porque ao obedecemos e ao aceitarmos o Espírito Santo Criador, vamos agir em obediência ao seu Espírito Santo. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará. E aí ele entra depois falando sobre o jejum, que é uma passagem maravilhosa também, para trazer um vídeo falando sobre o jejum. O que tem de gente jejuando de comer comida física, arroz, feijão, Coca-Cola, agora tem até um fermento maior ainda, você tem que jejuar daquilo que você mais gosta. Aí a pessoa jejua de tomar sorvete, jejua de tomar Coca-Cola, jejua de tantas coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Porque ou é carne ou é espírito. O jejum que você tem que fazer para ser espiritual é jejum das obras da carne. É parar de mentir, de fofocar, de adulterar, de ser ambicioso, cobiçoso. Aí a pessoa é tudo isso e acha que deixando de comer um arroz e feijão ela vai ser mais espiritual. O que tem a ver as coisas da carne com as coisas do espírito? Eu vou parar por aqui, senão me empolgue e a mensagem fica enorme. Mas entenda, é esse povo que entende isso, que está sufocado pelo engano das serpentes, que hoje é um dragão, como está escrito, né? Por que dragão? Porque está poderosa. Se lá atrás o engano era grande, imagina hoje que eles pegaram a mensagem da prostituta, da grande prostituta do mar, e misturaram com a herança do pai e dão para o povo comer esse pão, todo prostituído. E quantos têm lucrado com essa prostituição, hein? Quantos? Porque com a palavra pura ninguém consegue lucrar. Que o Eterno abençoe sua vida e que esse pão asmo possa alimentar você de verdade, você entenda. O reino dele já veio. Em Mateus 6, quando ele fala, venha a nós, é porque ali ainda era velha aliança, ele estava na carne, cumprindo a lei na sua carne, nasceu debaixo de lei, no 8º dia foi apresentado no templo, cumpria todas as leis, como ele fala em Mateus 5, estou cumprindo. Por quê? Porque cumprindo a lei e sendo morto por aqueles homens, ele colocaria fim à lei da pedra, para que o Espírito Santo pudesse descer e fazer morada no coração daqueles que crescem na sua mensagem e serem de fato a sua casa. Mas infelizmente muitos ainda estão fora.
das bodas, por causa desses homens. Que o Eterno abençoe sua vida, que você entre hoje para essas bodas, para esse quarto, para ter essa intimidade. Que você agora comece a perdoar o seu próximo, para ter seus pecados perdoados. Que você agora pare de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas. Que você pare agora de fazer o bem para os outros, para alguém ver, mas que você seja verdadeiro, porque o Espírito Santo, por isso que fala que é em espírito e em verdade. É só quem faz algo pelo poder do Espírito Santo é que é verdadeiro, que não é sua carne tentando se exibir. Por isso que Paulo fala que é pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé, assim como Abraão se conectava ao Pai pela fé, assim como Moisés se conectava ao Pai pela fé, Noé, nenhum deles tinha intermediário, tinha tempo para ir, buscavam pela fé, e são esses que o Pai vem buscar, aqueles que o buscam pela fé, e não por obras, por vista, porque precisam ver para crer. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente, e entenda, o reino dele já veio, e se você crer, você recebe desse seu reino. Amor, paz, justiça, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tudo o que você precisa para poder apaziguar a sua vida, para dar fim aos desejos da carne. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.